Olá, o Jornal Panorama está no ar e traz para você as informações do trabalho no Legislativo Capixaba. E hoje você vai ver. Plenário aprova mudança na lei de ICMS para garantir pagamento de dívida de petrolíferas com o Estado. Reitor do IFES apresenta a atuação que garantiu o reconhecimento nacional à escola. Deputados querem melhorias no tratamento de pessoas com deficiência auditiva. Duas sessões marcaram as atividades em plenário nesta terça-feira. Em uma delas, os parlamentares aprovaram a iniciativa para garantir o pagamento de tributos devidos ao Estado. A repórter Nicole Espósito tem os detalhes. Luciana, esta terça-feira foi bastante movimentada aqui no plenário. Além da sessão ordinária, teve também uma extraordinária. E os deputados aprovaram na extraordinária um projeto que altera a lei que trata do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Na prática, esse projeto deve resolver uma divergência que existe entre o Estado e empresas que atuam no setor de petróleo e gás natural no Espírito Santo. O que altera na prática é que o Estado do Espírito Santo passa a reconhecer de maneira diferente o que é devido pelas empresas no recolhimento do ICMS no que diz respeito a produtos para o ativo imobilizado. Quando uma empresa adquirir um equipamento, uma máquina, um ativo imobilizado para a sua empresa, quando você faz isso numa mercadoria comum, na apuração do imposto de ICMS, acontece o quê? Você tem um crédito de 7%, comprando de fora do Estado, porque é o que trata a lei, e você, ao vender essa mercadoria, você tem um débito de 17%. Como o ativo imobilizado não é vendido, essa apuração é numa mercadoria comum, por isso o imposto de circulação de mercadoria, você paga a diferença, você paga o valor da diferença sobre o preço da venda em relação ao preço de custo. Como o ativo imobilizado não tem a venda, as empresas que eram cobradas pelo Estado o débito do valor como se elas tivessem vendido aquele produto, ou seja, elas pagavam ICMS sobre 17% do valor do equipamento, as empresas entendiam que tinham direito ao crédito de 7% fruto da compra. Uma vez que o imposto, o ICMS, eu repito, ele tem uma composição da seguinte maneira: ao comprar uma mercadoria eu tenho um crédito de 7% se eu comprar de outro estado, e ao vender eu vendo essa mercadoria e tenho um débito de 17% se vender dentro do mesmo estado. Se eu comprasse de uma empresa dentro do mesmo estado, o crédito seria de 17%. Isso é a complexidade do ICMS. A matéria trata de operações interestaduais, então tinha uma diferença do valor cobrado na alíquota, porque se eu compro e tenho um crédito de 7 e sou cobrado por 17, como se tivesse feito a venda numa operação dentro do Estado, eu pago 10% sobre o valor do produto. É assim que as empresas entendiam, mas não era assim que o Estado entendia. O Estado entendia que as empresas não tinham direito a esse crédito. Esse imposto foi recolhido pelas empresas da maneira que elas entendiam, o que gerou por parte do Estado multas, autos de infrações que foram judicializados. Os autos de infração até julho de 2012 foram julgados pelo menos em primeira instância. Qual foi o acordo? Como o governo do Estado, a partir de hoje, no convênio realizado no Confaz em Brasília, e todos os estados entendem que a empresa tem direito ao crédito, ou seja, a interpretação da empresa estava correta, então ele fez o seguinte acordo: o que foi judicializado, mesmo que estando em recurso, você paga o que teve a primeira decisão, e o que não teve decisão, a gente, por acordo, passa a ter o entendimento que a empresa tinha, podendo descontar o crédito de ICMS. Então, o que muda a partir de hoje é que as empresas que adquirirem um produto de outro estado para o seu ativo imobilizado vai pagar apenas a diferença de alíquota do ICMS, podendo utilizar o crédito a que entende ter direito. E como nesta terça-feira tem início o mês de setembro, foi lembrado aqui no plenário que este mês agora é de conscientização sobre a importância da doação
de órgãos. O Setembro Verde foi instituído a partir de um projeto do deputado Dr. Hércules, que convidou a coordenadora do Núcleo Especial de Captação de Órgãos do Estado para falar sobre a importância dessa atitude. Que as pessoas conversem em vida, que são doadoras. A gente sabe que o assunto da morte é um assunto difícil de tratar em família, mas que conversem, explanem suas dúvidas, as possibilidades, o que aquilo pode trazer de benefício para o outro, né? E pensem no ato de doar, que se infelizmente a vida não for mais possível, que ela traga mais qualidade de vida para outras pessoas. E ainda nesta terça-feira começou a tramitar na Casa o projeto que trata do Plano Plurianual, PPA, para o quadriênio 2016-2019. A proposta, que foi encaminhada para a Comissão de Finanças, trata dos programas a serem executados pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público e Defensoria Pública do Estado. O valor previsto no PPA é de mais de 63 bilhões de reais, que deverão ser investidos prioritariamente nas áreas de saúde, educação e segurança pública. Eu volto ao estúdio com você, Luciana. A escola pública brasileira com a melhor nota do Enem está em Vitória. O trabalho e o sucesso do IFES da capital capixaba foram assuntos de destaque na Assembleia Legislativa. Os membros da Comissão de Educação receberam o reitor do IFES, Instituto Federal do Espírito Santo. Dênio Arantes foi convidado para falar sobre o trabalho desenvolvido pela instituição e que levou o IFES de Vitória a alcançar o primeiro lugar entre as escolas públicas do país no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2014. O reitor atribuiu o resultado da avaliação a uma soma de fatores positivos. Em educação não tem mágica. Nós não tiramos o primeiro lugar apenas esse ano, né? Isso vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Na verdade, soma-se a infraestrutura muito boa que nós temos, a qualidade dos nossos servidores, professores técnicos administrativos, que a gente procura estar sempre mantendo capacitados e atualizados, soma a vontade dos nossos alunos que, quando entram lá, eles se dedicam com muito esforço a aprender, adquirem uma autodisciplina muito importante e, sem dúvida nenhuma, também o fator de termos dentro da instituição a profissionalização. Porque a profissionalização, ela traz a realidade para dentro do currículo. Isso faz com que seja mais fácil para o aluno aprender as matérias propedêuticas, aprender a matemática, a física, a química, uma vez que ele possa fazer isso uma correlação com o mundo real, com a profissão que um dia ele vai ter. Então, eu acho que isso tudo somado, junto com a diversidade que nós temos da nossa instituição, nós temos alunos de todas as faixas etárias, de 14 a 60 anos, de todos os níveis escolares, do mais simples ao mais complexo, tudo misturado, esse grande caldo de cultura com todas essas outras razões, eu creio que resultam nesse sucesso. Mas o reitor também destacou que o Enem não é o foco da instituição. O nosso foco sempre foi formar um cidadão. Um cidadão é aquele que tem conhecimento para assumir o seu papel na sociedade, tanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista social. E esse indivíduo completo que a gente procura formar e não preparar alguém para fazer uma prova especificamente. É uma escola dinâmica, é uma escola que realmente atrai os alunos, atrai os pais, atrai a sociedade. De modo que trazer na nossa comissão o professor Dênio foi assim um prazer muito grande, porque ele mostrou o Espírito Santo para o Brasil e mostrou o Espírito Santo para o Brasil naquilo que nós mais buscamos, que é a educação. Além da produção agrícola, a zona rural do estado tem grande potencial para o agroturismo. O tema foi tratado no Legislativo Estadual. O desenvolvimento do turismo rural em Santa Leopoldina foi o assunto em pauta na reunião do Colegiado de Agricultura. O presidente da Associação Leopoldinense de Turismo apresentou as potencialidades do município.
A gente tem uma diversidade, né, do turismo, desde o turismo de aventura, agrícola, turismo rural, turismo cultural, que é muito forte. Nós temos bastante cachoeira, a agroindústria nossa é muito forte, temos produção de cachaça de qualidade, entendeu? Então, tipo assim, a gente é um município muito pequeno, com 2 climas, a gente tem um calor e a gente tem um frio, que tem uma diversidade de segmentos turísticos muito grande, né? Jefferson Rodrigues também destacou os principais entraves ao desenvolvimento do agroturismo na região. O grande problema de questão de dar telefonia, que é uma dificuldade nossa, de alguns trechos de estrada, principalmente a estrada que liga Santa Leopoldina a Santa Teresa. A primeira estrada construída do estado do Espírito Santo ainda não tem pavimentação, não tem um calçamento, não tem um caminho do campo, não tem nada. Isso implica que o turista que está em Santa Teresa, a chegar ao município de Santa Leopoldina e também conhecer um pouco dessa diversidade e até fazer um eixo das 3 santas, né? Santa Leopoldina, Santa Maria e Santa Teresa, que isso também é importante, não só pelo turismo local de Santa Leopoldina, mas para o turismo regional. E quem vai ganhar com isso realmente são os turistas que visitam o estado do Espírito Santo. A presidente da comissão prometeu encaminhar as demandas apresentadas aos órgãos competentes. Nós vamos estar encaminhando as matérias que são inerentes ao caminho do campo, as estradas que eles pediram nessa área para a Secretaria de Agricultura, como prioridade da comissão para ajudar o município de Santa Leopoldina, assim também como o pedido de torres de telefonia celular, internet 3G. Também vamos estar entrando em contato para poder estar apresentando essas demandas para a FAES, porque tem um Senar que pode estar contribuindo na qualificação profissional daquela região, assim de cursos, tantas outras questões que são importantes para poder alavancar o turismo lá, está fortalecendo, assim como também para a FETAIS, para o Incapé, que está com um trabalho lá, um projeto grande de desassoreamento do rio e também de incentivo à questão rural. Ou seja, tem várias questões que estão programadas para aquela região e que precisam ser startadas e para isso precisa de que a Comissão de Agricultura esteja mandando essas demandas. Deputados e representantes do governo debatem ações para diminuir os problemas no campo causados pela seca. A estimativa de perdas da agropecuária capixaba em 2015 foi o assunto tratado na reunião da Comissão Especial da Crise Hídrica. O encontro contou com a participação de representante da Secretaria de Estado da Agricultura. O assessor técnico Eduardo Chagas relatou que o prejuízo está calculado em R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais. O convidado falou das ações do governo para minimizar os impactos causados pela seca. Uma das ações extremamente importantes foi toda essa articulação para propiciar a renegociação das dívidas dos produtores rurais. Sem isso, aí sim ele estaria fadado ao insucesso. Em paralelo, o governo está trabalhando um programa de segurança hídrica, que envolve diversas ações, sendo que uma delas é a construção de barragens em locais estratégicos para acumulação de água, reservação de água. Essas linhas de crédito para o produtor rural também conseguir fazer a sua barragem, elas vão ser de extrema importância para ele conseguir aí, ter sua água para fazer sua irrigação, para fazer o consumo. Apesar dos desafios para o setor, o presidente da comissão especial mostrou-se otimista. Dizer a alegria que a gente tem de ter recebido o Eduardo Chagas aqui hoje na nossa comissão e ele ter falado algo que nos deixa muito feliz. Através de uma emenda nossa na LDO, possibilitando o Banes ajudar e fazer o financiamento a esses trabalhadores, né, refinanciando inclusive perda que esses trabalhadores obtiveram, principalmente nessa crise que a gente teve recentemente. Isso nos deixa muito alegre. Foi uma emenda através do nosso mandato de ter colocado na LDO e que acaba garantindo isso, né? Como auxiliar as pessoas com perda auditiva a se beneficiarem de tratamento cirúrgico para deficiência? O assunto esteve em discussão na casa. A Comissão de Saúde recebeu a Associação de Pais e Amigos de Surdos e Outras Deficiências. Em pauta, as dificuldades de atendimento público para quem usa implante coclear.
O implante é um dispositivo eletrônico usado para pessoas que têm surdez. Mas as dificuldades começam na cirurgia, que é muito cara, cerca de R$60 mil. No Espírito Santo, atualmente, apenas um hospital faz essa cirurgia pelo SUS, mas os números ainda são muito baixos diante de uma fila de espera de mais de 8 mil pessoas. Também existem dificuldades na manutenção deste aparelho, que é caro, e também na adaptação do paciente a este dispositivo eletrônico. Um profissional está cobrando na faixa de R$80 a R$100 para fazer uma reabilitação e tem que ser feita no mínimo 3 vezes por semana. E a outra grande dificuldade imposta pelos problemas da surdez é que essa criança coclear, a partir do momento que ela faz a cirurgia de implante coclear, ela passa a ouvir com alguns mapeamentos praticamente igual a um ouvinte, de 10 a 20 decibéis. Quando essa criança chega na escola, pela falta de comunicação talvez da saúde com a educação, que eu acho que tem que caminhar junto e não tem caminhado, o que acontece? A primeira coisa que a escola faz, que o pedagogo faz, é oferecer um intérprete de Libra para essa criança que fez a cirurgia de implante coclear, quando na realidade ela não necessita, ela precisa de estimulação, de fonoaudiólogo, de pessoa para estimular a voz, a linguagem, a audição e não a língua de sinais. A associação busca um trabalho conjunto com o poder público para melhorar o atendimento aos pacientes. A Ludiane trouxe esse boneco aqui para mostrar como é que é o implante coclear e nós ficamos muito felizes porque nós criamos também hoje um grupo de trabalho para mostrar ao poder público a dificuldade que tem cada um. Na Comissão de Cooperativismo, a saúde também foi abordada. O colegiado discutiu a atuação de cooperativas médicas no estado. A Comissão de Cooperativismo discutiu a contratação pelo poder público de cooperativas de saúde. Esse tipo de contrato foi questionado pelo Ministério Público. O Ministério Público alega que a contratação de cooperativas é uma terceirização e isso é proibido. Então, na verdade, ele fala que é uma burla ao concurso público, e nós defendemos que não é, porque é uma contratação de prestadores de serviços especializados. Então, é possível e a Constituição autoriza nos 56 dispositivos que falam de saúde. Uma das diretrizes colocadas pelo Ministério Público é a realização de concurso para a área da saúde. O concurso público nós defendemos a possibilidade. Na verdade, o que nós defendemos é que o Estado ele tem a possibilidade de contratar. Se for mais eficiente, ele contrata, ele faz concurso ou ele faz a contratação das cooperativas. O colegiado decidiu levar a questão ao governador do estado e também vai fazer uma audiência pública com o tema. Segue com a aprovação na casa projeto que determina a agilidade dos órgãos de trânsito na notificação aos proprietários de carros guinchados. 5 projetos foram aprovados em reunião ordinária da Comissão de Cidadania. Em destaque, matéria do deputado Gilcinho Lopes, que determina que o Detran notifique os proprietários de veículos apreendidos em até 48 horas após a ocorrência. Outro projeto analisado trata da abertura dos supermercados aos domingos, mas após uma extensa discussão, a iniciativa foi rejeitada. Já a Comissão de Justiça aprovou a constitucionalidade de 10 projetos, entre eles matéria do deputado Hudson Leal, que institui desconto progressivo no IPVA para motoristas sem infração de trânsito. A audiência pública debate orientações sobre o consumo adequado de alimentos. Os problemas ligados à alimentação dos brasileiros foram tratados em palestra da nutricionista Juliana Casemiro. O debate aconteceu em audiência pública promovida pela Comissão de Saúde. A palestrante falou sobre o excesso de peso da população, o consumo excessivo de sal, gordura e açúcar, além de alimentos produzidos com muito agrotóxico ou modificados geneticamente em laboratório. O trabalho desenvolvido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar também foi destaque. A importância da gente pensar um sistema alimentar que seja mais justo, mais sustentável e que promova a saúde. E nisso o nutricionista ele tem um papel fundamental. E o Fórum tem tratado muito desse tema, trazendo grandes preocupações relacionadas à questão da utilização de transgênicos e de agrotóxicos e mesmo das relações injustas que muitas vezes são geradas em torno da produção de alimentos. E aí pensar um futuro mais sustentável e uma alimentação mais adequada e saudável, pensar em um sistema alimentar que funcione para o coletivo, para o conjunto da população.
A audiência ocorreu no clima do Dia do Nutricionista, comemorado em 31 de agosto. O proponente do evento, o deputado Dr. Hércules, defendeu a aprovação de projeto de sua autoria, que obriga as escolas capixabas a manterem nutricionistas entre os profissionais contratados. Nós temos que começar cedo nessa tarefa de orientar uma alimentação saudável, uma comida de verdade, é o que os nutricionistas falam. Então, a nossa luta tem sido nesse sentido, porque precisamos evitar 3 coisas que são veneno: sal, gordura e açúcar. É preciso, se tiver que ingerir essa alimentação, que o faça, mas com bastante orientação do especialista. E não é o médico que é especialista. Especialista em nutrição é o nutricionista. Hoje a gente fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias da Assembleia no site e nas redes sociais. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.